Opa, então sejam muito bem-vindos aqui a mais uma live. Ederson Deda e Petrus Falcão hoje. Deixa eu colocar aqui já. Nosso convidado já está na área. Muito bom, muito bom. Deixa eu pinar aqui, deixa eu colocar aqui a live, né? O tema da live, Essencial Segurança do Trabalho. Seja muito bem-vindo aqui a mais uma live. Joyce, seja bem-vindo. Jossi, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vindo. Todos vocês aqui são sempre muito bem-vindos aqui. Sempre muito bem-vindos. Fico muito feliz quando vocês estão aqui. Deixa eu clicar aqui e colocar esse comentário como um comentário fixado aqui, tá bom? Pessoal, sejam muito bem-vindos aqui à nossa live de SST, mais uma live de saúde e segurança do trabalho. Vocês estão me ouvindo bem? Dá um like, dá um joinha aí pra mim, pra eu saber se vocês estão me ouvindo bem. Tá todo mundo me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Tá tudo certinho? Joia? Daniel Cerqueira já chegou na área. Petros Falcão falou que tá me ouvindo muito bem. Sérgio, meu amigo Sérgio, afiliado iniciante, muito bem-vindo, sempre muito bem-vindo aí. Sérgio, eu tô achando que você quer passar para a área de segurança do trabalho, viu? Você sempre tá aí comigo na live. Legal, legal, Sérgio, é legal mesmo. Seja muito bem-vindo, seja sempre muito bem-vindo. Vamos lá, vamos falar um pouquinho hoje sobre a ISO 45001 e a nova gestão, né, o novo padrão de gestão de saúde e segurança do trabalho proposto aí pela ISO 45001, esta mudança que nós estamos tendo na área de saúde e segurança do trabalho. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho mais a câmera, deixa eu colocar aqui certinho para a gente não ter problemas. Essas alterações que nós estamos passando na área de SST e a ISO 45001 com um especialista sobre o tema. Vocês sabem muito bem que aqui no canal, tanto no YouTube quanto no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, tá? Eu deixei um Linktree no meu perfil aqui no Instagram, tá? Onde você pode ver também os cursos de saúde e segurança do trabalho que eu tenho, cursos online. Tá aqui um Linktree no meu perfil no Instagram. Não sai agora, depois você vai lá e dá uma olhadinha, porque agora nós vamos falar sobre ISO 45001 com o especialista no assunto, engenheiro Petrus Falcão, que gentilmente cedeu o seu tempo pra gente poder falar sobre esse tema, que é um tema extremamente importante para todo profissional de saúde e segurança do trabalho, que todo profissional deve conhecer. Você que está aqui, Ricardo Lima, seja muito bem-vindo. Poliana, seja muito bem-vinda. Elton, meu amigo Elton, sempre com a gente. Yara também, seja muito bem-vinda. Yara, o Ricardo está aqui com a gente, legal demais ter vocês aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Fico muito feliz com a presença de todos vocês aqui, vocês sabem disso. Tá? Eu vou pedir uma gentileza para vocês. Vocês já sabem como é que funciona a live. Coração se este conteúdo for relevante para você. E também você pode clicar aqui neste link do direct e compartilhar essa live, porque quando você clica no link do direct e você compartilha essa live, você convida mais pessoas para estarem com a gente e aprenderem um pouco mais sobre ISO 45001 nesse dia de hoje, essas alterações que nós estamos tendo na área de saúde e segurança do trabalho, tá? Vou chamar o nosso convidado de hoje. Gentilmente, você deu seu tempo para a gente para poder falar um pouquinho sobre esta saúde e segurança do trabalho e um pouco mais específico. Aí! Fala, Ederson, beleza, cara? Tudo bem? Como é que você tá? Tranquilo. Tudo ótimo, tudo ótimo. Tá me ouvindo bem aí? Tá me ouvindo direitinho? Bem. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, tô te ouvindo muito bem, graças a Deus. E legal. Que bom. Engenheiro Petrus Falcão com a gente vai falar um pouquinho sobre ISO 45001. Primeiramente, eu queria te agradecer, né? Na hora que eu te chamei aí, você já prontamente falou que sim, você deu seu tempo aí pra gente, acertamos os horários.
E eu queria te agradecer, mais do que eu te apresentar, eu queria que você se apresentasse para a nossa audiência, para que você falasse da sua experiência, né, como engenheiro de segurança do trabalho, como instrutor de cursos, e até mais específico aí nessa área de ISO 45001. Fica à vontade, a live é exatamente focada no assunto ISO 45001 e no engenheiro Petro Falcão. Você é o nosso convidado de hoje. Seja muito bem-vindo e muito obrigado mais uma vez aí pela disponibilidade. Valeu, Ederson. Eu que agradeço, cara. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu tenho visto que só tem chegado fera aqui para participar dessa live. É uma honra estar aqui nessa live. A gente já se conhece um tempinho, mas a gente começou a bater um papo, né, na semana passada sobre esse assunto. Bom, como você falou, sou engenheiro de segurança do trabalho e também engenheiro mecânico, né? A minha experiência na área de segurança do trabalho é para o ramo offshore, petróleo e gás, com trabalho de exposição à radiação ionizante e também como auditor interno da ISO 45001, né? A oportunidade que eu tenho de trabalhar como auditor interno para essa própria empresa também, trabalho como consultor na área de segurança do trabalho. Basicamente isso. E aí você falou a questão de instrutor. Eu estou lançando um curso em julho da elaboração do GRO e o PGR, né? Essa nova novidade aí que está chegando para a gente, com base nos conceitos da ISO 45001. Então, vai ser um curso muito maneiro, vai ser bem interessante, usando os conceitos da ISO 45001. Excelente. O curso, então, vai sair em julho. Julho, pessoal. Mês de julho. Mês que vem, então, engenheiro Petro Falcão. Quem segue o Ederson Deda e está aqui na nossa live, siga Engenheiro Petro Falcão. Quem segue Engenheiro Petro Falcão, siga Ederson Deda. E já fica aí ciente que em julho já vai ter um curso aí de GRO, PGR, com base também na ISO 45001. É importante já fazer o merchan, né? É importante demais, esse é o momento. Nós temos algumas perguntas já para você aqui com relação à ISO 45001. Pessoal, vocês já sabem como é que funciona, fiquem à vontade. Qualquer pergunta que vocês tiverem, comenta aqui embaixo, tá bom? Comenta aqui embaixo. Tem dúvidas sobre a ISO 45001? Nós estamos com o cara que conhece demais da norma e ele vai falar aqui pra gente. Eu já tenho algumas perguntas aqui para eles, mas vocês é quem fazem a live. Vocês sabem muito bem disso, tá bom? Então, fiquem à vontade. Qualquer pergunta que vocês tiverem, comentem aqui embaixo e a gente já fala aí, então, para o engenheiro Petro Falcão. Agora, mais uma vez, muita gente na live, poucos corações e poucos joinhas. Olha, é importante demais isso aí, tá? Clica aqui no símbolo do direct e chama 3 pessoas aí para participar com a gente da live, para que a gente possa crescer juntos, né? E tirar essas dúvidas aí do pessoal relacionadas à ISO 45001. Petros, sobre a ISO 45001, eu não sei se ela está valendo ainda. Eu conheço um pouco da OSAS 18001 e eu queria que você falasse para a gente o que seria, então, essa OSAS 18001 e, se você quiser já falar na sequência, o que é a tal, então, da ISO 45001. Né? Ela não é tão nova assim, né? Vamos colocar assim, mas fala para a gente um pouquinho da ISO 45001, conceito de ISO 45001 e até se você quiser falar um pouquinho antes, o conceito aí de OSAS 18001, porque eu conheço algumas empresas que elas têm a OSAS. E aí é importante elas conhecerem também essa questão da ISO. Fica à vontade. Não, com certeza. Bom, vamos lá. A OSAS ela é bem parecida com a ISO 45001, porém ela tem algumas diferenças, que a ISO 45001 é uma norma muito mais voltada para a parte de gestão. Então ela está preocupada com a participação de todos os colaboradores, ela envolve a liderança das empresas, na participação do assunto voltado à segurança do trabalho. E assim, a OSAS, ela não cita muito essa parte de liderança, ela não fala muito sobre gestão, apesar de ser uma norma muito boa. E a ISO 45001, ela deu entrada em 2018, e a partir do momento que ela entrou em vigor, todas as empresas que têm a OSAS 18001, elas terão que fazer, né, fazer essa transição para a ISO 45001. E aí elas terão 3 anos para fazer essa transição. Ou seja, a OSAS ainda fica valendo para março de 2021. Até lá, as empresas que têm OSAS podem continuar com a sua certificação, mas caso queiram continuar com uma certificação voltada à segurança do trabalho, elas vão ter que buscar a certificação ISO 45001.
E aí você fala, a OSAS é uma norma muito boa, mas há 20 anos a ISO 45001 já era uma norma esperada. Há 10, 20 anos Hum, atrás as pessoas já esperavam uma norma ISO voltada à segurança do trabalho, porque a gente tem a norma ISO voltada a meio ambiente, qualidade, né? Que é a 9001, meio ambiente 14001. E não 14.001. tinha da segurança do trabalho, de sistema de gestão e segurança do trabalho. Então as pessoas estavam esperando muito, as grandes empresas, os órgãos certificadores estavam muito em cima dessa nova norma ISO 45001. E aí, ao mesmo Perfeito. tempo que a ISO 45001 chegou, ela chegou muito alinhada à ISO 14001, meio ambiente, e a 9001, de qualidade. E aí é mais Qualidade. um diferencial ainda da OSA Hum, 18001, porque ela não estava alinhada a 9001 e a 14001. Então a ISO 45001 é uma norma que veio para ficar, não tem prazo de validade, não se sabe quando vai ser descontinuada, vai ficar muito tempo perdurando aí na segurança do trabalho, e isso é muito bom para a gente, como engenheiro técnico de segurança do trabalho. perfeito, show de bola. Sejam todos muito bem-vindos. Pouco coração na live, muita gente aqui, mas eu quero mais corações aqui, pessoal. Compartilha esse conteúdo de valor. Eu trouxe aqui um especialista na ISO 45001 para vocês. É conteúdo importante para todos os profissionais da área de saúde e segurança do trabalho, tá, pessoal? Então, a ISO 45001, ela vai ser, a OSAS vai ser descontinuada em Em 2021, já não. 2021, vai Quem ser tem outras, então vai precisar fazer essa fazer migração. a migração para ISO 45001. O processo vai ser muito mais fácil para uma empresa que nunca foi certificada, né? E aí vai começar do zero a certificação ISO 45001. Para quem tem a OSAS, o processo vai ser muito mais fácil, talvez até Uhum. mais prático para eles, mas eles vão precisar fazer essa certificação para ISO 45001. Perfeito. Você falou aí que a ISO 45001, eu tenho uma outra questão aqui que eu sempre. Você falou que a ISO 45001 ela tem mais a participação dos trabalhadores, alguma coisa assim você tinha comentado. E com relação também aos terceiros, a ISO ela fala alguma coisa sobre a relação da empresa com os terceiros, porque eu percebo que muitas empresas elas acabam esquecendo. Eu fiz uma live sobre gestão de terceiros com o engenheiro Tiago Machado, e é um gargalo que eu vejo que é muito grande às vezes. A ISO 45001 ela traz alguma coisa relacionada à obrigação da empresa, né? E toda vez que eu falo empresa, você que está aqui como profissional do SESMIT, entenda que é você mesmo, né? Porque você é o preposto do SESMIT dentro da empresa. Ela traz alguma coisa relacionada a esses terceiros? Sim, traz. Ela cita diversas vezes em alguns requisitos da própria norma sobre a participação desses terceiros, das empresas contratadas, prestadores de serviços, também no escopo, no contexto da empresa que está querendo fazer a certificação. Até no levantamento de perigos e riscos, quando a gente vai realizar para a Legal. empresa, ela pede que a gente defina quem são os terceirizados naquela empresa, quem são os colaboradores que estão lá, porque isso faz diferença na nossa avaliação. Por exemplo, até os visitantes que vão entrar na empresa, que tipo de procedimento você tem para esses visitantes quando vão na empresa? Porque, assim, os Legal. visitantes estão entrando na empresa, é um risco muito grande, eles não conhecem a empresa. Será que tem alguma Verdade. integração deles com o pessoal da empresa, com a produção da empresa? Então, a ISO, ela cobra muito isso. E aí ela direciona para que a gente faça da maneira correta. Considere também os terceirizados como os funcionários da empresa. Perfeito, perfeito. É um gargalo muito grande, porque eu vejo que muitas empresas elas não têm esse cuidado com a gestão de terceiros, né? E eu queria saber se a ISO ela falava alguma coisa sobre isso. Importante demais. Legal. Pessoal, se tiver pergunta, qualquer outra, de repente até eu, Petros, passar alguma coisa aqui que, poxa, olha, acho que é importante falar sobre isso aqui também da ISO, fica à vontade, tá? A live é exatamente para você mesmo, você é o especialista aqui, você que está nos ajudando aqui hoje. Porque a gente não sabe muita coisa não de ISO, não. Quem sabe aqui hoje é o Petro. Quem manja aqui é o Petro. Então, a José já falou para mim. Quando começa a valer a certificação ISO 45001? A partir de março... 2000, a ISO 45001 ela já está valendo. Mas para as Já está empresas que valendo. têm a OSAS e elas querem fazer essa transição para a ISO 45001, elas têm que fazer até março de 2021, porque depois disso ela vai ser descontinuada.
Aqui no Brasil, quando a gente fala de ISO, né, o pessoal ainda tem essa dúvida com relação a isso. Né? Porque assim, a gente fala ISO, né, ISO 9001, ISO 14001 do meio ambiente, qualidade. Mas o que seria, na verdade, essa questão da ISO? O que significa ISO? E o que significa também... aqui no Brasil, esse órgão que certifica a gente é o quê? Seria a Inmetro? Seria a ABNT? Qual é o órgão que é representante pela ISO aqui no Brasil? Porque eu acredito que é da Suíça, né? Isso. Se eu não me engano, né? Por favor, me corrija, fica à vontade. Mas quando a gente fala de Brasil, quem é o responsável pela ISO no Brasil? Bom, vamos lá. A ISO é uma norma internacional, né? E ela vale para todos os países. Isso é uma grande vantagem. Então, aquelas empresas multinacionais que querem fazer algum negócio aqui no Brasil, elas estando adequadas à ISO 45001, ao mesmo tempo elas estão adequadas com uma política de segurança na Alemanha, na Inglaterra. Então, isso já é uma grande vantagem. E aí a questão da ISO 45001, você falou assim, a gente da área de segurança do trabalho não conhece muito. Isso é uma grande verdade. E a gente sabe pouco dos benefícios que a ISO 45001 traz para a empresa, principalmente benefício financeiro. Algumas empresas, principalmente na área de petróleo e gás, elas só fecham contratos com empresas que têm certificação ISO 45001. Caso você não tenha uma certificação ISO 45001, ela vai te cobrar muitos documentos que comprovem que, ao menos, você tem uma estrutura em saúde, gestão e segurança do trabalho. Então, assim, é muito importante uma empresa ter ISO 45001 hoje. E, assim, é comprovado ao longo dos anos que ela tem uma redução de custos com gastos trabalhistas muito significativo. Então, assim, a gente ainda precisa acordar para essa ISO 45001, porque é um sistema de gestão que já chegou, na verdade, e que está aparecendo agora por causa, né, da nova NR01 que chegou aqui para a gente com o programa de gerenciamento de riscos e com o gerenciamento de riscos ocupacionais. Show de bola. Eu acredito que o pessoal, realmente é uma realidade, né, do profissional de saúde e segurança do trabalho, né? Eu acredito que não só pela ISO, Petros, mas em outras coisas também, né? Isso que você falou, eu concordo perfeitamente, porque eu vejo que, às vezes, em empresas grandes, né? Eu trabalhei em algumas empresas grandes, hoje eu presto serviço para uma empresa grande também, e eles têm a ISO 9001, né? Mas eles não têm eles têm a ISO 14001, perdão, mas eles não têm a ISO 45001 e nem a 9001. E aí, olha que legal que você falou, eu achei muito, muito legal. Muitas vezes as empresas elas vão fechar parcerias, suponhamos que é me corrija, por favor, tá? É que eu fico viajando, né? Você vai falando e eu fico viajando, aí vai vindo exemplos na minha cabeça. Se um profissional de segurança do trabalho que está aqui com a gente, ele trabalha em uma logística, e aí nessa logística não tem a ISO 45001. O que você está querendo dizer praticamente, por favor, é que suponhamos que uma empresa quer colocar os produtos dentro dessa logística e aí ele pede, você tem ISO 45001? Se não tem, ele vai precisar levantar um monte de outros procedimentos que vai dar mais trabalho, que era só ele pegar aquele certificado de ISO 45001 e enviar pro contratante. E eles falaram, tá aqui, ó, meu certificado de ISO 45001. Agora, por ele não ter esse certificado, o que vai acontecer muitas vezes, ele vai perder o cliente, ou ele vai ter que levantar um monte de outras informações, que vai demorar às vezes um mês, para poder certificar que ele cuida de saúde e segurança do trabalho dentro da empresa dele. Seria mais ou menos isso. Exatamente. Exatamente isso. E aí entra aquela questão. Imagina você sendo uma empresa. Você confiaria em colocar um colaborador de uma outra empresa dentro da sua empresa com ISO ou sem ISO? Você entende que uma empresa certificada com ISO 45001, aquele colaborador lá dessa empresa, ele tem uma cultura de segurança do trabalho muito forte.
ele segue uma política de segurança do trabalho. Então, quando ele vai para a sua empresa, ele já tem noções de segurança do trabalho, ele sabe quais são os procedimentos corretos, ele foi capacitado para aquela determinada atividade. Então, é uma forma de trazer mais segurança para as empresas também, que terceirizam alguns serviços, entendeu? Então, ela traz alguns trabalhadores consigo e para ela é muito mais confortável trazer as colaboradoras de empresa com o ISO 45001. Tá vendo que legal? Nossa, muito bom mesmo. Eu vejo muito isso, né? Às vezes o cliente ele perde, às vezes por não ter um AVCB, às vezes a empresa ela perde cliente por não. Imagina agora, né? Com a ISO 45001. Então, beleza. Pequena revisão. A pequena revisão. Petros já está explicando aí muito bem pra gente, pessoal. Tem dúvida? Pode mandar aqui, tá? Olha, alguém aqui, Petros, já tá falando, ó, tá batendo palma aqui para você. O Crompac está aqui com a gente, legal, sejam muito bem-vindos. Olha! Excelente conteúdo, DFFNLL. Fala o seu nome aqui pra gente, porque olha, DFFNLL, gente do céu. Coloca o seu nome aqui pra gente saber, ó. Tá falando assim, excelente aprendizado. Eu falei pra vocês que o cara era bom, eu falei pra vocês. A gente só traz pessoas aqui que manjam, excelente aprendizado. Muito bom. Então, recapitulando. ISO 45001, normas de gestão de SST, de gestão de saúde e segurança do trabalho, né, de uma normalização internacional voltada para a gestão de saúde e segurança do trabalho. Para quem tem a ISO 18001, a OSAS 18001 vai ser descontinuada em um ano que vem, e é importante que você faça aí a migração para ISO 45001, que está mais integrada com a 9001 e a 14001. Exatamente. Perfeito? Isso, e aí é uma norma mais voltada também à participação dos líderes da empresa, mais voltada à gestão. E é engraçado quando a gente fala em participação de gestão, aí eu vou citar aquele ciclo PDCA, que a gente conhece muito na área de segurança Legal. do trabalho. E Isso a gente conhece. Exatamente. E a ISO 45001, ela faz questão de colocar no meio do PDCA a liderança. Ou seja, ela entende que o ciclo PDCA só vai rodar perfeitamente se a liderança puder participar também desse ciclo. Então, é mais uma prova de que, para ela, é fundamental que tanto a liderança quanto os colaboradores, eles tenham ciência da parte da segurança do trabalho. E aí, os técnicos e engenheiros de segurança do trabalho, eles são um pouco descentralizados. A ISO descentraliza todas aquelas informações de segurança do trabalho deles. Ela quer que todos estejam cientes. Tanto é que quando o auditor vai a alguma empresa fazer alguma auditoria, ele não vai ao engenheiro e ao técnico perguntar como é que são os procedimentos de segurança. Ele vai ao colaborador que opera um torno ou que faz um tipo de trabalho. E se ele não souber responder com os assuntos voltados à segurança do trabalho, o auditor entende que a empresa ela não está com todos os colaboradores cientes da questão de segurança do trabalho, com o assunto voltado à segurança do trabalho. Ou seja, cada colaborador vai ter uma responsabilidade sobre a sua segurança do trabalho. Perfeito. Então, neste caso, a ISO 45001, ela traz ainda aquilo que a gente sempre fala, né? A participação real do colaborador na saúde e segurança do trabalho. Exatamente. Este assunto, a gente vira e mexe, a gente fala, né? Segurança do trabalho é para todos, segurança do trabalho é para todos, e até para a gente, né? Como profissionais de saúde e segurança do trabalho é difícil. Eu costumo dizer que é muito difícil fazer segurança do trabalho, não é fácil. Complicado. E eu tenho um amigo, Petros, que ele levou umas facadas no braço, porque em uma obra ele solicitou para um rapaz parar a serra de bancada e o rapaz pegou ele no refeitório. Caramba. O rapaz falou, joia, joia. Aí quando ele estava aqui, ele aqui, não, o rapaz aqui, tinha um no meio, eles passando para pegar a refeição, o rapaz olhou para ele assim e puxou a faca. Puxou a faca e foi para cima dele. Ele jogou a comida e começou a se defender, só que a facada pegou aqui ainda assim nele. Caramba. Então, assim, agora mais do que nunca, né, a participação, a gente fala sobre isso e a gente muitas vezes é xingado dentro da empresa, a gente é achincalhado dentro da empresa, mas isso faz parte, né, do nosso, não é que isso faz parte, assim, mas eu acredito que isso
pode estar dentro do nosso escopo como profissional de saúde e segurança do trabalho, né? Você tem que aguentar algumas coisas. Mas o que a ISO traz, então, para a gente é a participação do trabalhador no sistema de gestão, ela vai ter que ser obrigatória se você quiser ser certificado, seria mais ou menos isso? A norma ela não fala em obrigação, mas ela fala que você tem que fazer com que os colaboradores participem. E aí o auditor ele vai na empresa e ele percebe que não há essa participação, ele não vai auditar a empresa, não vai certificar. Então a norma ela não deixa claro, é obrigada a você fazer isso, mas é o ideal que você faça para que você consiga alcançar o máximo de desempenho no sistema de gestão e segurança do trabalho. Então, é mais que fundamental a gente focar na participação dos colaboradores se a gente quer uma certificação ISO 45001, porque sem isso não vai dar certo. Show de bola, show de bola. Eu falei para vocês e o cara manja, bicho. O rapaz, além de ser bonito, manja demais. Eu falei para vocês. Gostou dessa, né? É bom, né? Bom. Olha só, vamos lá. Tem gente perguntando aqui, ó. Deixa eu ver. TST é visto como inimigo? Pois é, Ivan, é isso mesmo, exatamente. Você falou que já tem um curso de GRO. Você já falou que tem um curso aí de PGR e GRO para o mês de julho. Tem algum curso de auditor interno de ISO 45001? E se você tem, ou indica já algum curso de auditor interno de ISO 45001? O Alex está perguntando aqui se tem algum de formato EAD. Existem sim alguns cursos de formato EAD, auditor interno, da ISO 45001. Esse curso de auditor interno ISO 45001 é muito bom. Eu recomendo que todos vocês, se puderem, possam fazer esse curso, possam buscar mais, pesquisar sobre a ISO 45001. A gente pegar e fazer o download da ISO 45001 no Google, por exemplo, é muito difícil e não é legal. Na verdade, a gente tem que comprar a ISO. Mas existem muitos sites com artigos sobre a ISO 45001. Agora, a questão de eu indicar um curso, eu preferiria, talvez a pessoa me mandar um direct e eu indicar, porque eu não só conheço um curso, eu já trabalhei com alguns outros cursos, então é mais uma questão de compliance mesmo. Não, perfeito, perfeito. É por uma questão que você já deve ter tido outras parcerias, né? É importante. Isso aí. Tá bom. Na dúvida, então, foi o Alex que perguntou. Alex, manda um direct, então, se você não segue aí o Engenheiro Pet Falcão no Instagram, siga. Se você não segue o Ederson Deda, siga aqui também, por favor, é importante demais. Daniel Cerqueira César, você acha que o fato do GRO, excelente pergunta, gostei bastante da pergunta do Daniel Cerqueira César, tá? Muito boa mesmo. Você acha que o fato do GRO ser baseado na ISO 45001, se você quiser já falar sobre isso, é importante também. Então, mais empresas possam aderir voluntariamente na ISO 45001, já que a gestão deverá ser feita. O GRO, ele é baseado na ISO 45001 e, respondendo a pergunta aí, né, do nosso amigo Daniel Cerqueira César, que sempre está com a gente aí, mais empresas, será que por ser baseado, se for baseado, né, dentro da sua resposta, mais empresas vão aderir voluntariamente à ISO 45001, já que, de certa forma, é lei, né? O GRO é lei, mas a ISO 45001 é uma certificação. O que você acha disso? Daniel, ótima pergunta. A gente sabe que o GRO e o PGR citaram, né, as normas internacionais, e aí a gente não pode só focar na ISO 45001. Ela fala sistema de gestão. E aí a gente pode migrar, por exemplo, para uma ISO 31010, 31000, que fala só sobre gerenciamento de riscos. Mas a mais importante, que é uma opinião minha, que pode ajudar muito no GRO e PGR, é a ISO 45001. E aí eu até entendo que você tenha falado da ISO 45001 por causa disso. E aí, vamos lá. As empresas hoje, por exemplo, que não têm uma ISO 45001 e não tem uma certificação, elas vão se adequar ao gerenciamento de riscos ocupacionais, ao programa de gerenciamento de riscos, e quando elas se adequarem, vão ficar muito mais fáceis para elas obter uma certificação ISO 45001. Por quê? O programa de gerenciamento de riscos, o GRO,
ele puxa alguns requisitos da ISO 45001, da ISO 31000. Então, assim, fica mais fácil e talvez as empresas elas se interessem mais em fazer uma certificação ISO 45001. Elas entendam, então, que não é tão complexo quanto elas imaginavam. Então, elas podem até querer mais empresas fazer a certificação ISO 45001. E para as empresas que já têm a certificação ISO 45001, vai ser extremamente fácil se adequar a essa nova mudança do GRO e o PGR. Então, por isso que é muito importante a gente da área de segurança do trabalho, enfermeiro, técnico, engenheiro, a gente precisa conhecer a ISO 45001 porque vai ajudar bastante a gente no GRO e PGR. E é por isso que vou botar um módulo específico no curso só sobre a ISO 45001 e a 31010, que fala sobre a questão de gestão de riscos e gestão e segurança do trabalho. Legal, legal. Excelente, excelente mesmo. Você está falando agora, eu comecei a me ver outras, vai vindo outras coisas na cabeça. Já fica à vontade, tá? Se você quiser falar outra coisa também que seja relacionado aí ao nosso assunto, fica à vontade. Já temos uma outra pergunta aqui. Se você quiser responder também, fica à vontade, viu aí? A live é toda sua. Quando a gente fala de ISO 45001, responsabilidade maior, você falou que é da liderança aí, né, nessa parte de gestão e a participação dos colaboradores, a importância da preocupação com os terceiros, mas e as outras áreas? Por exemplo, a ISO cita alguma coisa relacionada à participação das outras áreas na gestão de segurança do trabalho, como, por exemplo, recursos humanos, o pessoal de compliance. A ISO ela fala alguma coisa dessa participação ou seria total responsabilidade, né, vamos dizer assim, responsabilidade do setor do SESMIT, o setor de segurança do trabalho? Não, total. Fala total sobre todos os colaboradores. Ela descentraliza, né, o SESMIT, então ela passa as obrigações para todos os colaboradores. Vamos supor, um setor de suprimentos tem que fazer determinada compra de uma peça. Será que aquela peça é segura para a gente atuar ela na produção da empresa? Questão de manutenção preventiva em máquinas e equipamentos. Quanto tempo que ela ocorre? Qual o planejamento que a gente tem? Então, ela fala muito sobre essa questão da obrigação de todos os outros trabalhadores, não só relacionadas às atividades que tenham risco, não. Todos os trabalhadores eles têm que participar da cultura da empresa, né? E é por isso que a ISO também cobra muito uma política de segurança do trabalho. A ISO ela faz a empresa se olhar no espelho, que é o contexto da organização, e a empresa pensar o que é a gente voltado à segurança do trabalho. Qual o nosso contexto? O quanto que a segurança do trabalho é importante para a gente hoje? Quantos colaboradores nossos da empresa estão envolvidos com o assunto de segurança do trabalho? Será que são só o da CIPA e do SESMIT? Se forem só isso, eles vão ter que expandir mais esse assunto, fazer com que todos estejam inseridos no mesmo assunto e alinhado com a sistema de gestão e segurança do trabalho. Até porque muitas empresas é exatamente isso, né? Quem está alinhado com a segurança do trabalho normalmente é a CIPA, e olha lá, às vezes. E eu vou acrescentar aqui uma coisa, fazer uma diferença da OSAS, da ISO 45001. A OSAS, ela fala sobre riscos em SSO, saúde e segurança do trabalho, né? Aí, a ISO 45001, ela fala em riscos e oportunidades, mas os riscos que ela fala não é sobre só a segurança do trabalho. Ela fala sobre os riscos do negócio. Vamos supor, está tendo uma operação de um torno. Aconteceu um acidente no torno mecânico. Quanto tempo aquele torno mecânico vai ficar parado para a investigação do acidente? Aquele trabalhador vai ficar quanto tempo afastado? Quanto é que isso vai impactar na produção da empresa? Na avaliação de riscos, a gente vai ter que considerar esse risco do negócio. Quanto que a empresa ela vai ser prejudicada? Na maioria das vezes, nossa avaliação de risco hoje ela é muito voltada à questão do acidente, a questão do trabalhador apenas, mas a ISO 45001 quer que cobre também a questão da avaliação para a empresa. Como é que esse acidente vai impactar daqui a 2 anos na empresa, com o FAP, com a operação da produção daqui a 2 meses? Como é que vai ser impactada essa produção? Então, a ISO 45001 fala sobre riscos de segurança do trabalho e riscos de negócios também. Perfeito, muito bom mesmo. Pessoal, Petro citou o FAP aí, importante
profissional de saúde e segurança do trabalho conhecer também legislação previdenciária de SST, tá? Muito, a gente está falando, veja como a integração ela é importante da legislação trabalhista, né, de uma norma, que é um certificado, com a legislação de previdência relacionada à saúde e segurança do trabalho, tá? Considere para todos vocês que estão aqui aprender sobre FAP, se você não sabe, sobre o GILRAT, se você não sabe, sobre o nexo técnico epidemiológico, se você não sabe, considere fazer um estudo aí voltado para esta área de previdência também, tá? Uma live na semana passada aqui, está salva aqui no meu perfil no Instagram, nós fizemos com o Gregório, o Edivaldo Gregório, é um especialista em gestão do FAP, uma live muito boa também, igual essa que a gente está fazendo aqui com o Petro Falcão. Considere aprender sobre gestão previdenciária, tá? A gente precisa sair da caixinha de normas, né? Ficar só focando em normas, normas, normas. A gente precisa sair dessa caixinha porque Perfeito. a empresa, ela tá, infelizmente, muitas das empresas estão interessadas no bolso. E a segurança do trabalho ataca no bolso das empresas, mas a gente, na maioria das pessoas, né, eu me coloco também, a gente não sabe como provar à empresa que a segurança do trabalho é um investimento e não um custo, né? Perfeito. E o FAP, a questão de você saber o FAP, legislação previdenciária, vai te dar muita munição para que a gente saiba argumentar com o nosso cliente ou até com o nosso chefe mesmo. Muito bem falado, é exatamente isso. Né? E por incrível que pareça, a gente não sabe muitas vezes argumentar e a gente muitas vezes sabe, muitos profissionais não sabem nem o que é o FAP. Né? Isso é que é o pior. Aí. Isso aí. Né? E isso é que é o pior. Né? Porque se pelo menos souber o que é o FAP, aí já consegue pelo menos já armar uma argumentação. Show de bola, pessoal, vocês estão gostando? Vocês estão gostando da live? Nem só de NRs vive a segurança do trabalho. Grande frase William. Aí, ó, frase do... Você conhece o William? Conheço, William Brito. O cara sabe muito sobre a social. Poxa vida, agora que você me fala, eu vou convidar já está convidado para fazer. Pode convidar já ele. Está convidado. Já está convidado, William, para fazer uma live então comigo aí. Vamos falar então sobre e-social voltado para a saúde e segurança, do trabalho. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Vocês estão gostando da live? Muita gente na live, pouco coração, pouco compartilhamento. Pessoal, participem, tá? Fiquem com a gente aqui, é importante demais esse assunto de hoje. É por isso mesmo que eu trago especialistas na área para a gente poder tratar sobre este tema, tá? Para o profissional de saúde e segurança do trabalho, por que é importante o profissional de SST hoje? Eu estou falando, hoje é dia 8/6/2020. Eu não sei nada sobre ISO 45001. Por que é importante o profissional de saúde e segurança do trabalho ele investir em conhecimento de ISO 45001, ainda que ele esteja trabalhando numa empresa que muitas vezes não quer saber de SST, né, que ele está lá só por causa da legislação, né, que ele está lá só porque é obrigatório. Por que é importante ele investir? Bom, mais do que nunca agora é super importante, né? A ISO 45001 sempre foi importante para a área da segurança do trabalho. E agora com a atualização da NR01, com a chegada do GRO e o PGR, vai ser fundamental a gente entender a ISO 45001. Você é obrigado a entender a ISO 45001 para fazer o PGR e o GRO? Não. Mas você vai ter uma dificuldade muito grande em fazer o PGR rodar, o GRO rodar e fazer com que funcione realmente o GRO e o PGR. Você sabendo, entendendo a ISO 45001, entendendo cada requisito dela, você vai estar um passo muito à frente de fazer um programa de gerenciamento de riscos e o GRO. Então, vai fazer com que o programa de gerenciamento de riscos seja muito consistente. Você praticamente vai usar todos os requisitos da ISO 45001, usar no programa de gerenciamento de riscos, estruturar o gerenciamento de riscos ocupacionais e fazer com que o ciclo PDCA, lá no plano de ação, rode perfeitamente. Então, mais do que nunca, é super importante a gente que é da área de segurança do trabalho conhecer ISO 45001, porque depois da chegada da NR01, em março também de 2021, sendo tudo ocorrendo da maneira normal, sendo aprovada em março de 2020, na verdade já está aprovada, mas a partir de março de 2021 vai ser só PGR e GRO. Quem não souber vai ficar para trás. Show de bola, excelente, muito bem falado assim. Outra questão, pessoal, fica à vontade, tá? Deixa eu colocar aqui.
Deixa eu ver aqui, nem só de NR. A frase do dia, a frase do William Brito. Nem só de NR vive a segurança do trabalho. Gostei demais dessa frase. Os empresários também, às vezes, não dão muito valor ao TSE. Concordo. Se você quiser falar alguma coisa, Petro, sobre isso, eu concordo com o colega Ivan, mas eu acredito que também muitas vezes o TST, como a gente falou, né, ele não sabe demonstrar o valor que ele tem. Né, e eu me coloco o legal da questão de você demonstrar valor é que, assim, principalmente as empresas que têm ISO, elas realmente estão preocupadas com colaboradores, mas existem as outras empresas, a gente tem que ser sincero. Existem as empresas que elas colocam um técnico de segurança lá para cumprir a legislação apenas. Mas Perfeito. cabe a esse técnico que está lá mostrar para a empresa que ela não tem que só fazer isso. Exato. O técnico que não está sendo reconhecido pelo chefe, pela empresa, o que a gente falou, estuda sobre FAP, tenta ver o quanto que aquela empresa talvez tá perdendo dinheiro com um acidente de trabalho. Eu conversei com um colega no mês retrasado e ele trabalhava em uma empresa de supermercado. A empresa por ano perdia R$250 mil por ano. 250 mil reais? 250 mil reais, uma rede muito grande. E assim, ele estava começando a estudar isso para poder conversar com a diretoria, apresentar os resultados. A gente tem que mostrar para os chefes, para os líderes, que assim, eles estão perdendo dinheiro. Então, não basta só seguir norma que você vai estar atendendo a legislação e pronto. Não, eles estão perdendo dinheiro com acidente de trabalho, com a questão de ter trabalhador que pagando insalubridade, às vezes, de maneira errada, periculosidade. Então, cabe a gente a mostrar a eles isso. Então, é a maneira da gente contornar a situação, chamar os líderes para conversar, falar sobre legislação previdenciária, INSS, ação regressiva, sobre todos esses assuntos. Show de bola. Excelente. Quem são os auditores? Quando a gente começa um processo, depois eu acho que eu vou inverter a pergunta. Não tenho nada na minha empresa. A empresa, ela não... Quero mais para frente certificar a empresa com o ISO 45001. Né? Eu quero demonstrar para o meu empregador que a ISO 45001 é importante. Por onde que eu devo começar? Qual é a sua dica com relação a isso? Por onde que eu começo? Lógico, se eu não tenho nada, vai ser um caminho bem mais difícil, como você mesmo falou, se eu já não tenho nenhum, né? Vamos falar agora de PGR. Por onde que você indica assim, olha, Ederson, se a sua empresa quer ser certificada em ISO 45001, como que você começa, você como auditor, né, você como um consultor nessa área, por onde que você começa dando a dica para a empresa para ela ser certificada, né, para ela ter essa certificação? Bom, vamos lá. Primeiro, a empresa ela vai ter que definir uma equipe multidisciplinar, uma equipe com 4, 5 pessoas interessadas nessa certificação ISO 45001 para que possam ajudar a empresa a buscar a certificação ISO 45001. Segundo, os líderes eles têm que querer muito a certificação ISO 45001. Eles vão participar dessa certificação, vão participar de reuniões, debates. E terceiro, tem duas opções. Fazer por conta própria, como você falou, demora muito e o prazo é de 2 a 3 anos para certificar por conta própria, mas isso depende também. Se uma empresa tem profissionais que talvez já tenham um profissional lá, que tem um curso de auditor interno, tem uma experiência com uma certificação ISO 45001, esse processo ele diminui o seu tempo de certificação. E tem a outra opção que é buscar empresas certificadoras. Essas empresas certificadoras, elas vão sentar junto com você e vão mostrar para você o que você precisa, o que você precisa estruturar, onde você precisa começar. E é sempre importante para aquelas empresas que começam, e elas já podem até começar com, acredito eu, é uma opinião minha, as empresas elas já teriam que ter isso. Política de segurança do trabalho. A gente vê empresas que têm código de ética, tem empresas com código de segurança na questão de informações de tecnologia, e as empresas elas têm que ter uma política em segurança do trabalho, uma diretriz de segurança do trabalho dentro das empresas. Então, ela pode começar a estruturar isso. Ela já vai ganhar um pouco de tempo nessa estruturação. E nessa estruturação da política, envolver todos os funcionários. Falar diariamente com os funcionários que a empresa está buscando uma certificação. É importante a colaboração de todos. É mais ou menos dessa maneira. E aí,
com uma certificadora, com uma empresa, com uma consultoria do seu lado, essa certificação vai durar de 6 a 1 ano e meio, dependendo da empresa. O tempo realmente diminui bastante. Perfeito, perfeito, Petros. Tem uma pergunta aqui, você falou de tempo, e o rapaz ele perguntou aqui, eu acabei esquecendo de perguntar para você. Perfeito, tá aqui. Fiz o curso Rogério Santos Pereira Santo. Rogério, um excelente profissional de SST também, tá? Fiz o curso de auditor interno, tem 3 anos. É obrigatório fazer o curso novamente de auditor da ISO 45001? Quanto tempo vale o certificado aí de auditor interno da ISO 45001? Não, ele virou auditor interno. Se ele trabalha como auditor interno, ele pode seguir trabalhando como auditor interno. Agora, isso aconteceu comigo. Eu, quando fiz o curso de auditor interno, eu senti uma necessidade de talvez buscar um pouco mais de conhecimento. E aí, o que tinha acontecido? Existem alguns cursos que são interpretação da ISO 45001, depois você vai para o curso de auditor interno, depois auditor líder externo. Então, tem todo um passo a passo. E aí eu pulei a etapa de interpretação da ISO 45001 e fiquei um pouquinho perdido. Voltei atrás, fiz a ISO 45001, interpretação, estudei a ISO 45001 de auditor interno e aplico. Agora, claro, você fez o curso de auditor interno, tá há 3 anos sem praticar, sem estudar a ISO 45001. Se você quiser fazer o curso novamente, pode fazer e eu até recomendo que faça. Show de bola, excelente mesmo. Muito bom, muito bom. Financeiramente, este curso de auditor interno, o profissional do SESMIT, ele quer partir para essa área. Poxa, eu estou aqui, aprendi um pouco mais sobre curso sobre ISO 45001, mais obrigatoriamente no ano que vem. Financeiramente, para o profissional de SST, porque assim, eu costumo dizer que saúde e segurança do trabalho a gente é para a vida, né? É para todo mundo dentro da empresa, mas também é um negócio. Né? SST também é um negócio, e a gente muitas vezes esquece disso, né? Que a gente, você mesmo, a gente começou falando exatamente do seu curso, e é um conhecimento que você estudou, que você se sacrificou, que você correu atrás, e você vai passar para a gente, lógico, através de um curso, e é importante isso, e isso é um negócio. Financeiramente, vale a pena para o profissional do SESB, de repente, que está procurando um norte, e ele quer ir para este lado de auditor interno, externo, de ISO 45001, vale a pena? Quanto normalmente, ou você acha que, não, poxa, eu acho que eu poderia ir para esse lado aqui melhor, ou para esse lado aqui é melhor? Então, Ederson, o curso de auditor interno, ele é um curso muito bom e ele traz muita noção para a gente na área de segurança do trabalho. Ele não só ajuda na questão da ISO 45001, mas como muda muito a sua mentalidade da questão de segurança do trabalho. Ele mostra para a gente que a segurança do trabalho, como a gente falou aqui, não é só atender normas, né? É fazer com que o colaborador ele fique envolvido. Então, uma empresa grande que vê um profissional que tem um curso de auditor interno, talvez ela confie muito mais nesse trabalhador do que outro que não tenha. Então, o curso de auditor interno tanto pode servir para ele para trabalhar realmente como auditor interno na empresa, pode servir para ele como mais uma capacitação que vai ajudar ele a conseguir talvez um emprego e vai ajudar ele, isso eu tenho certeza, na questão da elaboração do gerenciamento de riscos ocupacionais e o programa de gerenciamento de riscos. Então, eu acho muito válido fazer sim um curso de auditor interno. Agora, mais do que nunca, vai ser super importante. As empresas elas vão valorizar mais ainda agora o curso de auditor interno. Eu indico bastante. Excelente, excelente mesmo. Uma dúvida aqui que você falou também, que a gente não pode baixar a ISO na internet, porque você falou tem que comprar, né? Onde comprar a norma ISO? De repente a pessoa quer ler um pouco mais, né? E qual é a estrutura dessa norma ISO? Por exemplo, qual é a estrutura que a gente tem dentro da ISO? Quando a gente fala, por exemplo, do GRO, do PGR, lá NR1, no item 1.5, ele traz para a gente a estrutura do PGR, né? Fala para a gente o que vai precisar fazer no GRO, e ele traz para a gente que o PGR, né, tem um inventário de riscos e plano de ação. Qual é a estrutura desta ISO? E eu vou precisar também, para atender essa estrutura, de tecnologia, de um sistema de gestão, ou eu não preciso disso?
Vamos lá, eu vou começar pela última pergunta e depois vou lá para a primeira. Ela fala sobre tecnologia, que ela tem um requisito que fala sobre questão de apoio de recursos. Então ela fala que assim, o ideal seria que você tivesse um sistema que controlasse, fizesse gestão de EPIs, fizesse gestão dos ASOS, um sistema que você já colocasse os riscos, os perigos e automaticamente ele já faria aquele escopo do programa de gerenciamento de riscos, do levantamento de risco. Então, ela fala que é importante que você tenha recursos e aí ela pede que a empresa dê recursos ao SESMIT para que eles possam operar com esses sistemas. Então, é mais uma coisa que a liderança ela se compromete quando ela tem uma certificação ISO 45001, ela se compromete com isso, ela se compromete em dar apoio, dar recursos ao SESMIT para poder ir em frente com os assuntos de segurança do trabalho. Aí agora que você falou aqui da estrutura, eu estou com a ISO aqui aberta, porque ela tem toda uma estrutura, então eu vou citar uma aqui rapidinho de cada vez. Fica à Ela vontade, começa falando sobre o contexto da organização. E é como aquilo que eu te falei, esse contexto da organização faz com que a empresa se olhe no espelho e fala, quem que é a gente, qual que é a nossa missão, como os nossos trabalhadores estão inseridos na parte de segurança do trabalho. Então ela fala, a ISO faz assim, ó, você tem que se conhecer. Você tem que fazer com que seus trabalhadores conheçam a segurança do trabalho. Saber até que ponto a segurança do trabalho é importante para vocês se planejarem e fazer um processo de gestão de mudança. E aí depois, ela do contexto da organização, ela já fala sobre a liderança e participação dos trabalhadores. Justamente é a parte mais importante. Dessa vez ela coloca os líderes. Ou seja, o ISO 45001 só vai para frente se os líderes estiverem cientes dessa participação dos colaboradores, da questão dos terceirizados. Os terceirizados vão ter que estar inseridos na cultura da empresa, na política de segurança do trabalho da empresa. E aí eu vou para a parte de planejamento, que é a abordagem de riscos e oportunidades. Foi quando eu falei lá que não vão ser só riscos de segurança do trabalho, vão ser riscos de negócio. E aí a gente entra naquela questão. A segurança do trabalho ela está muito ligada à questão de negócio, à questão de participação dos trabalhadores, não só da segurança do trabalho, mas outros trabalhadores. A questão de ação. As ações das empresas elas podem ser impactadas por uma gestão de segurança do trabalho. Um acidente grave em uma empresa vai impactar na ação da empresa. Então, ela fala sobre isso. E aí ela fala, depois da etapa de planejamento, sobre o suporte, que são os apoios aos sistemas de gestão. São os recursos que a empresa tem que dar ao SESMIT para que eles possam fazer a gestão e segurança do trabalho de maneira eficaz, para que eles tenham recursos e assim façam com que seja muito eficaz a questão de gestão de EPIs, gestão de ASOS, de treinamentos, tudo isso é dessa maneira. Aí depois tem o outro requisito, operação, que é a parte de controle operacional, gestão de mudança. A questão de gestão de mudança é bem interessante, que até no PGR vai ser importante. Você vai fazer uma avaliação de risco, primeiro, você está fazendo uma avaliação de risco, você vai ter que saber, essa avaliação de risco é para um trabalhador de uma atividade rotineira ou de um trabalhador de uma atividade não rotineira? E aí você vai começar a separar a sua avaliação de risco. E depois você vai ter que questionar, vai ter alguma mudança daqui a 2 meses na produção da empresa? Será que vão chegar novas máquinas? Será que essa máquina ela vai ser atualizada? O que vai ter de mudança? Se tiver, você tem que fazer uma gestão de mudança. E tudo isso está dentro do planejamento, além da abordagem de riscos e oportunidades. Aí vem a parte de avaliação de desempenho. São os indicadores da empresa. Os requisitos legais. A empresa está atendendo os requisitos legais? Ela está atendendo as normas, as legislações? E, por último, a questão da melhoria contínua. A questão da melhoria contínua é a questão de fazer o ciclo PDCA rodar, o ciclo da ISO 45001, e saber, com a avaliação de desempenho, onde elas precisam melhorar para que a certificação possa continuar válida. Você é louco. Muito bom. O cara é bom demais. Eu falei para vocês, o cara é bom demais. E bonito. Olha aí, ó, cara bonito, cara manja demais, tá pensando o quê? E aqui só vem gente boa, engenheiro Júlio Botelho tá aqui, professor Sidney Santana tá sabe aqui. Muito, Júlio Botelho. Esse cara sabe muito também, e é bonito também, viu? Terrível, né? Esse cara é terrível. Gente, muito bom. Eu quero deixar essa live salva, eu tô olhando aqui no horário. Eu quero deixar essa live salva,
Mas, porém, entretanto, eu queria que você falasse um pouquinho mais aí sobre o seu curso, tá? Para a gente, primeiramente, te agradecer de coração por você ter se disponibilizado. A engenheiro Júlio tá mandando um monte de... eu queria muito te agradecer por você ter disponibilizado. Eu sei que, né, dentro de uma live, este assunto que é muito extenso, ele acaba, né, tem algumas perguntas aqui, eu vou pedir, pessoal, encarecidamente para vocês enviarem essas perguntas para o Petros, tá? Para que vocês possam ser respondidos. Eu não vou conseguir responder, porque já é 12h55, depois a live cai, e a gente precisa falar um pouquinho aí deste curso. Eu queria que você falasse um pouquinho desse curso que você está preparando para julho, tá? E eu queria que você já, de repente, se você puder dar uma data para o pessoal, de repente, que está esperando comprar um curso de GRO, de PGR, que quer aprender um pouquinho mais sobre isso, e também lá fala de ISO 45001, você desse uma data aí para a gente, fala, vai ficar pronto a tal dia, entendeu? Ou meados de tal dia, para que o pessoal, de repente, já se preparasse para poder adquirir o seu curso aí, tá? E Bom, mais uma vez, parabéns pelo conhecimento, parabéns pelo conhecimento mesmo, de coração. Eu gostei bastante, espero que o pessoal também tenha gostado, e eu tenho certeza que gostou. Fala um pouquinho para a gente aí do seu curso. Bom, vamos lá. O meu curso, a data prevista é para 15 de julho, né? O lançamento do curso. Ele já está com uma turma quase fechada. Então, para o pessoal que está interessado, tem lá no meu link o e-book da ISO 45001. Quando você baixa o e-book, você tem a oportunidade de fazer a pré-inscrição do curso. E vamos lá, vou explicar esse curso. Ele não vai ser, o assunto principal vai ser gerenciamento de riscos ocupacionais e programa de gerenciamento de riscos. Mas uma crença minha é que isso vai ser, o GRO e o PGR vão abranger muitos outros assuntos. Então lá eu falo sobre fatores humanos, por exemplo. Eu falo sobre gerenciamento de riscos. Eu falo um módulo explicando toda a ISO 45001, o processo da ISO 45001 para o gerenciamento de riscos ocupacionais, para o programa de gerenciamento de riscos. Falo sobre a ISO 31000, sobre gestão, que fala sobre gestão de riscos. Explico como é que a gente pode usar a ISO 31000, de gestão de riscos, 31010, para a nossa avaliação de riscos lá para o programa de gerenciamento de riscos. Tem uma aula que eu estou fazendo só sobre um plano de ação. Como é que a gente vai montar um plano de ação de acordo com a avaliação de risco que a gente fez? Então, toda essa elaboração do GRO que eu vou ensinar e do PGR vão ser todas com o conceito da ISO 45001, que é uma norma muito eficaz, é uma norma internacional, e com o conceito da ISO 31010, além de outros conceitos que envolvem a segurança do trabalho, fatores humanos, gerenciamento de riscos, gestão de riscos. Essa questão dos fatores humanos eu gostei muito, porque pouca gente fala sobre isso, né? Cara, fatores questão, humanos, a gente precisa entender fatores humanos para começar a entender a importância da avaliação de risco. Se a gente não considera fatores humanos, o nosso grau, o nosso critério para avaliação de risco vai ter que ser muito rigoroso. Então, fatores humanos é importantíssimo. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Gostei demais de você ter colocado isso. Petros, obrigado mesmo pela presença, tá? Eu não quero que a live, porque eu tô me perdendo nas lives só no horário de terminar, é sério. Se não derruba, daqui a pouco aparece 29, 30, 31, aí 29, 28, 27. Eu quero te agradecer de coração por você ter participado aqui com a gente, por você ter trago pra gente este conteúdo que é muito valoroso, tá? Como eu falei, eu sei que você tem muito mais conteúdos para trazer, mas a gente tem esse tempo limitado. A intenção é exatamente mostrar para o pessoal aqui do canal a importância da ISO 45001, tá? A importância de levar cada dia mais, como profissionais de SST, a segurança do trabalho a sério, não somente pela questão do salário, é lógico, que também, como eu falei, a gestão de segurança do trabalho, a segurança do trabalho é um negócio, mas trazer uma pessoa que entende como você entende de ISO 45001 e mostrar a importância dessa norma para o nosso pessoal, né, para a nossa audiência, para os nossos colegas de trabalho. Eu espero que você tenha se divertido, espero que você tenha gostado dessa live, tá? E fica aí o convite para umas próximas lives a gente poder falar também e falar do seu curso, de repente para o mês que vem ou para o outro mês, falar um pouquinho sobre gerenciamento de riscos ocupacionais. Boa, vamos marcar uma próxima live. Sim, eu agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Eu sei que eu tenho acompanhado, só tem fera aqui. E o pessoal que não me segue,
Me segue lá que tem muito conteúdo bacana no meu Instagram sobre segurança do trabalho, ISO 45001 e baixar o e-book da ISO 45001 também. Show de bola. Então tá bom. Gente, espero que vocês tenham gostado da live. A gente se vê então numa próxima live. Todos que estão aqui foram muito bem-vindos. A live vai ficar salva, tá? E a gente se vê então, olha lá, ó, 28, 20, tá vendo? Falei que era rapidinho. A gente é rapidinho. A gente se vê então numa próxima live. Abraços e Deus abençoe. Forte abraço.